Boa tarde. Boa tarde. Então nós estamos aqui para iniciar uma entrevista do projeto Resgatando a Memória Tavorense. Como que é o nome completo do senhor? Luiz Carlos Carvalho, popular Meganha. Popular Meganha. E o que o senhor sempre fez aqui na cidade? Eu cheguei aqui, nós morávamos em Siqueira Campos. Daí eu fui para o exército, quando voltei já vim para Joaquim Távora, em 1975. De 75 para cá o senhor... Daí eu, tavorense, saí, mas voltei. Daí saiu e voltou. E como que era o nome do pai do senhor? É Francisco Cândido de Carvalho, e minha mãe é Ana Cândida de Carvalho. E qual que era a descendência de vocês? Voltando muito na história, vai longe, né? Mas meus avós eram mineiros. Mineiro? Mineiro. E assim não tem nenhuma descendência de europeu, assim, de Tem, português? porque eu tive, voltando bem atrás na pesquisa, a família Carvalho é uma madeira, né? Sim. E toda madeira diz que é descendente de judeu. Toda madeira, eu já ouvi essa conversa mesmo que... Daí depois vieram para Portugal, e Portugal distribuiu para o Brasil. Daí eles mudaram o nome, né? Foi uma história assim, né? Os judeus, né? Os sobrenomes, né? É. E essa descendência de judeu era do lado do pai ou da mãe? Da mãe. Da mãe? Da mãe. E como é que foi? Qual o motivo que o senhor veio aqui para morar em Joaquim Távora? É que quando eu saí do exército, minha mãe tinha mudado. Meu pai tinha sido transferido para DR aqui e minha mãe estava trabalhando na escola como zeladora, né? Uhum. Daí eu vim para cá. E daí, no caso, como é que era aquele tempo que o senhor veio para cá? O senhor lembra? Eu lembro bem, a cidade, a Avenida Paraná, ela terminava, tinha aquele quarteirão da Tarfil, era Officer, e só tinha a casa do Horácio Terra, não tinha mais nada ali, daquele lado. E do outro lado começava onde é o Silvio Moreno agora. Do outro lado era do Silvio. Não era dele, o Silvio era moleque. Né? É verdade, ele mudou depois ali que ele adquiriu ali, e né? depois o Darcy pôs autopeça e o Chico Borracheiro, o Chico Bode, né? Colocou a borracharia do lado. E o pai do senhor, que ele foi pracinha? Foi isso, esse combatente da Segunda Guerra Mundial. O senhor pode contar alguma coisa sobre a história dele, como é que foi? O meu pai, ele saiu com 15 anos de idade da casa do pai dele e foi morar numa fazenda. Foi mordido de cobra na época. E com 16 anos o proprietário da fazenda, que é tio segundo do Pedrinho Martim, chamado Pedro Abrão, ele comprou um caminhão. Meu pai se interessou pelo caminhão, dali ele aprendeu a dirigir, daí que ele foi para Força Expedicionária? Não, ele foi servir no Boqueirão. Daí do Boqueirão pediram voluntário para ir para a guerra. Daí meu pai pensou bem, se eu for voluntário eu vou, se eu não for eu vou a mesma coisa. Ergueu o dedo. Daí foi recolhido para Agudos, no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro passou a servir na Gávea. Daí na Gávea eles embarcaram para a Itália. E eles foram para a Itália de navio. Navio chamava Mênega. Foi 13 dias e 13 noites de viagem. Nossa. E eles receberam um treinamento antes de ir para lá? Ele começou a servir em 40 mais ou menos, né? E ele foi em 43. Então foi 3 anos de treinamento. E o que ele contava, assim como foi? O que ele contou, porque ele conversava muito pouco sobre a guerra. O mais que ele conversava era comigo, né? Então, mas muita coisa ele começava a ficar nervoso. Sim. Né? Então eles embarcaram na Alessandria, na Itália. Ali foi o acampamento deles. Ali eles comiam comida gelada no inverno.
deles ali na Itália, no inverno da Itália, comia comida gelada, porque não podia acender um fósforo, porque qualquer alarme de fogo era bombardeado. E daí ele foi motorista na Itália, motorista. Daí ele participou um pouco da guerra e um pouco ele participou da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. E teve algum combate assim que Não, foi esse ele não contava. Ele não contava. Esse ele não contava. Que ele ficava nervoso, não Ele gostava. contava. A única coisa que ele contava do combate é que ele teve junto com aquele Max Rolf, o herói da guerra aqui no Paraná, né? Que é de Rio Negro. Ele, dentro do combate, ele conseguiu tirar não sei quantos enfermos de dentro do combate para mandar para as enfermarias. Quando o último ele morreu. Esse Max. E que ele teve, né? E ele conta também no término da guerra, disse que ele vinha vindo com o caminhão, os italianos tudo abanando lenço e gritando: bravos brasileiros, guerra infinita. Que tinha terminado a guerra. E ele estava indo para Montese. Não, ele tinha saído de Montese, indo para Monte Castelo levar alimento. E daí depois ele voltou para o Brasil. Ele voltou, daí ele pediu a baixa. Pediu baixa, sofreu com o serviço. Daí quando foi mais ou menos em 82, ele conseguiu voltar para o exército como segundo sargento. E ele viveu o final da vida dele? Não, ele viveu um pouco ano, como segundo sargento, 4 anos. Daí a minha mãe passou a pertencer ao exército. Daí minha mãe ficou como segundo tenente. Sim. E aqui em Joaquim Távora tinha mais algum outros pracinhas? Tinha dois ex-combatentes daqui, que era eu não lembro o nome, parece que era Tenório. Tenório, morava ali atrás da igreja onde foi a escolinha da Patrícia ali. Ah, sei ali. Onde que é. E teve o Demétrio, não é? Ele morava do lado da igreja Assembleia de Deus ali. Ali perto da onde que eles falam a Vila do Sapo ali? Ali, é perto do Jaiminho ali. Sei. E eram esses dois que tinham, mas... E meu pai. Meu pai até veio de Siqueira, né? Ele está relacionado com o ex-combatente de Siqueira Campos. E as famílias desses outros, assim, o senhor sabe? Sabe? A mulher morreu, o filho morreu, que era o Zezito, e o Tenor também sumiram. Não. Existe pouca história, porque... E daí, no caso, como que é o nome da esposa do senhor? Dulcineia. Dulcineia? Dulcineia Demetrio. E vocês tiveram quantos filhos? Uma menina. Uma menina? Como que é o nome dela? Luciana. Luciana. E hoje é casado, tem 2 filhos. o senhor veio aqui em 75, né? E é esse ano que deu aquela geada? Parece que deu uma geada forte. Uma geada, né? Em Curitiba chegou aqueles lagos lá, empedrou tudo, né? E daqui o senhor não lembra como é que estava o frio? Foi bem frio. Foi frio. Foi forte. E naquela época ainda tinha café aqui por perto, assim? Café? Eu acho que tinha, porque o Rosalo aqui teve plantação de café muito grande, tinha bastante café. Depois que tornou invernada. E como é que era o jeito da cidade, assim, então, naquela época? Aquela cidade era bem diferente do que está agora. Vamos dizer da Avenida Paraná. O posto era do Menino Neves, onde é o Gelson ali. Em frente era a Casa Pernambucana. Depois, ali onde é a Cronice, era o bar do João de Colério. O melhor sorvete da cidade. O pessoal falou aí, que sabor que era mesmo que o pessoal... Não sei, mas todos eles tinham
fora do comum. Era. Não existe mais. Até hoje o senhor nunca... Depois subindo, daí tinha onde é o Martim Moreno ali, era uma loja de tecido, roupa feita do Zé Martim mesmo. Depois onde é a loja de móveis da Cronista era o bar do Wilson Nicolério. Depois a loja dos Paraíso era do Jim Ribas. Bamerindos, tinha uma loja de móveis dos Demetercos. Depois era uma lojinha dos Zorotec. E depois um bar. Do outro lado era a farmácia do Elias, laboratório, Casa Camelo. Depois tinha a loja da Dona Amália, que é a mãe do Renato Moreno, o Renato Merlin, onde o Boticário era uma quitanda do Mar Baceto, era açougue, quitanda. Depois tinha o bar do Oscar, até que no bar do Oscar vem o caos. Pode falar. O bar do Oscar tinha escrito na parede: aqui se reúnem todos os caçadores, pescadores, os maiores mentirosos da cidade. E depois era supermercado Fortaleza e uma loja de roupa do Zé Turco. E onde é o Zé Marreco era a clínica do Dr. Fernando Rueda. Do outro lado era a farmácia do João Rodrigues, loja do Toninho, concerto de rádio do Toninho, loja de móveis do Zé Marreco junto com do Negrinha, não lembro o nome dele agora, e depois a loja dos Ladan. Na esquina lá era a loja era o mercado do Alode, aquela onde é o Belmiro era a loja do Milete, e ali onde aquela lojinha era uma casona de madeira que era do mercado do Ari Gabriel. Onde é o Paulinho ali, era uma venda de adubo, remédio de agropecuário, né? Que era do Fernando Gomes, pai dele. Depois tinha o Detran, que era onde o Rodrigo, lá na lanchonete uma padaria do Rodomiro, lá era uma lanchonete. Depois aquelas portinhas daí não tinha assim umas pessoas, não entrava, saía. O único que aguentou tempo ali foi o Arthur Monteiro. Eu tô trocando os nomes, que era barbeiro. E aquela prédio, ali, onde foi aquele negócio agrícola ali, sei. Ali foi Caixa Econômica uns tempos, mas bem depois também. Depois fechou. Veio a casa da Cinésio, onde é o Matuto, tem outra casa que eu não lembro quem morava, depois a Casa Ferro. E do outro lado, ali onde a Mila, era um tamanho, uma casão de madeira com janela lá em cima, de sorte, essas coisas. Casa lotérica, o bar não sei de quem que era. Teve vários donos, né? Depois teve um outro prédio ali, que é onde a farmácia também, não sei, ali. Depois tinha uma selaria do Oswaldo Meira, só coisas assim, de animais, né? Depois tinha, não lembro também de quem que era. Depois tinha uma lojinha que hoje é da Neuza ali, também não sei. Depois um terreno vago que montava circo. Depois tinha um campinho de futebol que era rodoviário ali. Aonde que era rodoviária era no campinho. Um campinho de futebol. Passar de manhã ali, tava pegando fogo. E tinha sapateiro naquela época? Oi? Sapateiro? Sapateiro tinha o Dito Cioff. O Dito, né? Cioff, que é ali onde onde é um bar do lado do mercado do Gelson ali. E alfaiate também tinha? Alfaiate era do lado da sorveteria ali, o seu João. Não lembro o nome do seu João? Ah, eu sei quem é. É o que alfaiate ali. E assim, os personagens que o senhor lembrava bem daquela época, que era engraçado, que... o que a gente dava risada era as maluquices dos caras que bebiam, né? Né?
dá para citar os nomes, né? Não dá, Mas assim, algum caso engraçado? Teve um que veio de Jacarezinho, de táxi, parou em frente da casa de outra pessoa e falou, ó, vou pegar dinheiro aí com o pai, já eu trago dinheiro para você. Foi pulando o muro embora. Daí o cara que morava ali, o motorista bateu na porta de madrugada, né? Saiu, chamou todos os filhos, ele falou, não é nenhum desse. Daí o cara pegou e falou, pô, que jeito que essa pessoa é assim, eu sei quem é. Sei quem que é. E esse mesmo cara pegou, o cara foi mandado embora de uma companhia, o cara foi lá, com uma bolsa, dizendo que era advogado dele, resolveu os problemas. Ainda andaram tirando dinheiro. Ainda tirou um dinheiro. Ainda tiraram dinheiro da malandragem, né? E assim, lenda que o pessoal contava, assim, história de assombração, essas coisas? Sempre tinha. Nossa. Que tipo? Assim, Disse que tinha ali na linha. Diz que a pessoa que passava a noite, disse que pedrada, tinha no cemitério uma loira que entrava dentro do cemitério. Tinha vários. É que eu já ouvi falar de uma noiva, né? Essa noiva. Aí falaram do tal de homem de capa preta. Falaram que tinha uma personagem com o nome não vou falar mais, o apelido dele é Mujica. Mujica? Mujica. Ele falava que ele virava lobisomem. E ele mesmo falava? Um dia ele estava preso, ele estava prendendo ele, e o comandante Jacarezinho ligou para a delegacia, pedindo para falar com um dos policiais. Ele falou, não está aqui nenhum policial, e o delegado também não está, mas quem está falando? Está falando com o preso. Diz que o comandante bateu aqui na mesma hora, antes de vir o preso tomando conta do telefone. Ele estava cuidando do E esse mesma pessoa do táxi, prenderam uma pessoa, né? E esse cara foi na casa da mãe dele, arrancou uma folha do caderno de receita de bolo e levou na delegacia. E tinha um policial bem antigo que não sabia ler. Diz que jogou na mesa. Falou, aí o policial, né? Ele disse, o que tem? Não tá vendo a assinatura do delegado aí? É para soltar o fulano. Diz que soltaram. Soltou ainda. Interessante. Deixa eu ver. E o senhor trabalhou no que aqui? Eu trabalhei na Secretaria de Agricultura há muito pouco tempo. E trabalhei com um ano ali na delegacia, na identificação, mais auxiliando, né? Era o Roberto Priolo que tomava conta. E trabalhei 15 anos no Correio. 15 anos. E depois que eu voltei de Curitiba, trabalhei uns 6 meses no Pioneiro, depois voltei para Curitiba de novo. E no Correio, então, o senhor conheceu todos os bairros aqui? Ali fiquei bem conhecido, viu? E, assim, o bairro, o Vila Nova tem o nome... Não, quando eu conheci era Vila Nova, Vila Nova não sei outro nome. A turma fala que tinha outro nome. Daí eles falam também do Cucuia. O Cucuia era de onde era o Pioneiro, aquele pedacinho, no fundo era o Cucuia. Por que eles falavam isso? Ali quem pôs o pedido foi o Chico Borracheiro. Chico Borracheiro que pôs? Começou a falar que o Cucuia e pegou. E o que mais que tem de diferente na cidade daquela época? Tem a Asa Branca, que eu comentei. A Asa Branca foi uma brincadeira minha com o Marinho que começou. Vocês que brincaram. Nós começamos, foi feita a Asa Branca, o primeiro morador que foi da Asa Branca foi o Marinho, mais algumas pessoas. Os primeiros. São uns 4 quarteirão de casa. E eu brincava com o Marinho. Ô Marinho, tá indo para Asa Branca devido à novela do Roque Santeiro? Vai para Asa Branca. O Marinho começou a brincadeira também. Tô indo para Asa Branca. Minha Asa Branca. Daí começou aquela história. E pegou. E a vereadora Dirce ameaçou me processar. Ele disse que ia me processar por causa disso. Mas depois pegou, né? O povo resolveu.
Daí não tinha quem Vamos tirava manter. mais. Daí não teve mais jeito. Que era o Cornélio Bagatinho, né? Aham. E aqui pra cá que não tem algum nome? Daqui não, né? Aqui não... Não tem. Não, aqui não... Olha, tinha... aqui... Ali pra baixo do... Como é que dizer? Que assim, ele chamava ali de... Ai, como que cachorro que é sentado, né? Cachorro sentado. Cachorro sentado... O senhor sabe por que se chamava? Não sei também. Não sei. Cucuia... Deixa eu ver aqui como é que tem. E os bairros do sítio, o senhor conheceu tudo também? Eu fiz uns 400, né? Então conheci bem o sítio. Tem pra cá até a Colônia São Miguel. Colônia de São Miguel. E tem 40, né? 40 tem de cima e de baixo, um do lado da rua. E pra cá é o Cruzeiro, Joá, Água Verde, E São Roque, que é o Corujá. Até a história do Joá, um antigo contou uma história do Joá para mim. Por que é Joá? Diz que os caras bebiam na cidade e iam embora e dormiam no meio daqueles juazeiros. Outro dia não aguentava, do corpo cheio de espinho. Daí pegou o apelido do Joá. E diz que o Corujá foi por causa de um militar que morou lá, aposentado. Ele dormia nas árvores. Dizem, né? Dormir nas histórias que Corujá. os outros contavam. Não tem nada a ver com coruja, então. É Corujá. É Coruja. Daí Corujá. Entendi. E Aqui a do Joá tem uma história interessante, também não vou citar nome, porque teve um candidato a prefeito que prometeu energia elétrica no Joá. E ele ficou 5 anos nele de mandato e não fez. Daí quando o candidato que ele apoiou foi fazer comício lá, o povo veio da estrada até o Joá, colocando bambu de pé com uma travessa, puxando como fio cipó, e cada poste um chuchu, uma abobrinha, e as placas, obrigado, senhor prefeito, pela energia que concedeu ao nosso patrimônio. Essa foi um protesto assim. Foi o pessoal do Joá mesmo que fez esse processo. O pessoal do Joá, do Cruzeiro do Joá, né? Daí prometeu e não tinha. A política que comia fogo, cara. É que sempre teve essa questão de dois lados, né? Não teve, a política aqui era forte. Era pesado, né? Era. Então do Joá, Corujá e o Ceboleiro, esses... Esse eu não tenho. Eu fiz o censo aqui no lado do Pinheirinho, né? Tem o Pinheirinho. Pinheirinho, que é a fazenda Capela ali. Eu fiz o censo ali também. Que é Chapada. O mapa, o senhor não tem assim, o mapa dos bairros, assim? Não tenho. Não tenho, mas... Aí tem aquele lado da Cacipesca, como é que ele chama ali? Ali eu também não sei, viu? Ali eu fiz aquele lado lá, mas não lembro mais o nome daquele lugar ali. Até tem os tradicional lá, a turma do Taquiotal, né? Que é japonês ali, que hoje é o Sérgio. O senhor trabalhou que ano no censo? Eu trabalhei em 76, 81. Eu fiz 3 censos. 3 censos? Um eu fiz no Joá, até na Varginha ali. Outro eu fiz no Pinheirinho e outro eu fiz aqui pro lado desse lado que você falou do Cacipesca ali. Só que eu não lembro o nome dali. Tinha um nome. O senhor não lembra a população que deu na época? Naquela época não dava 10 mil. Não dava 10 mil. Não dava 10 mil. Porque tem uma informação assim meio contraditória, né? Tem gente que fala que teve um momento que teve 20 mil habitantes, mas eu não achei nenhum dado no IBGE. Pode ser que teve, porque eu não sei se essa história é certa, mas eu ouvi comentários dos mais antigos que Santo Antônio era patrimônio de Joaquim Távora. Não era o contrário, né? Joaquim Távora pertencia
a Santo Antônio. Será? Eu não sei. É, porque assim, primeiro era Tomazina, depois desmembrou A primeira Jacarezinho. cidade da região foi Tomazina. Depois desmembrou Jacarezinho, depois Santo Antônio desmembrou de Jacarezinho e depois Joaquintada. E o primeiro HSBC, que era o Bamerindos, ou o comercial, né? Foi em Tomazina. Foi. O primeiro banco. Mas aqui, a região nossa era todo pertencente a São José da Boa Vista. Antes de Tomazina. Né? Antes, era todo pertencente a São José da Boa todo Vista. esse pedaço aí. E no tempo que o senhor veio para cá já existia a PAI, o asilo? Não tinha. Quem conseguiu, começou a PAI bem depois, e quem conseguiu o prédio da PAI, porque a prédio da PAI era da agricultura. Quem foi em Curitiba lutar pelo prédio da PAI para conseguir foi o Horácio Terra, pai do Evandro Terra. O Horácio Terra que foi? Pai do seu Evandro Terra, que hoje foi secretário do Beto Richa da prefeitura. Foi ele que lutou para conseguir. Um velho já, que era marido da Dona Carmelita. Já falecido já. Falecidos os dois. E o asilo, o senhor lembra quem que? O asilo, quando nós chegamos aqui, que era dos Vicentinos, né? Já tinha um hospital também. Já tinha um hospital, mas só quem mandava no hospital era o Dr. Ivan, né? É ele. Agora tem uma história do Dr. Ivan que no começo, quando nós chegamos aqui, não é história, era a realidade. Você passava na frente do hospital, não tinha jeito de estacionar o carro, porque gente de tudo quanto é lugar. Que vinha Atrás do Dr. Ivan. É que ele era um médico bom, né? Era considerado um médico bom, nossa, diz que... Tem gente que fala mal dele, mas eu acho ele um médico muito bom. Né? O Dr. Ivan... Ele olhava e já sabia o que a gente tinha. Eu levei minha menina no Dr. Ivan e falei para o Dr. Ivan, eu vou fazer um cheque a prazo para o senhor, não estou sem dinheiro, vou fazer um cheque a prazo para o senhor para o dia primeiro. Ele disse, não, dia nenhum. Falei, então vou levar a menina. A menina já foi medicada, tudo. Então vamos embora. Na hora que eu tiver dinheiro, eu trago para o senhor aqui, porque... Então o senhor segura. Perguntei se ele segura um cheque para mim, né? Ele falou, não, na hora... Então eu vou levar. Ele disse, você trabalha com cheque? Eu falei, trabalho. Faz um cheque pré-datado para mim, então. Eu falei, doutor, vamos. O senhor acabou de falar que não segura. Segurar eu não seguro, vou ficar segurando cheque que tem o gol. Ele era cheio de história. É cheio de fazer graça, né? Bom, né, que o doutor Ivan tinha farmácia dentro do hospital. Ah. Você levou 10, 11 horas da noite lá e já saía com remédio na mão. E já dava o remédio. Tinha que pagar. Só que tinha que pagar. E ele também tinha o costume de dar murro nos outros, né? Tinha. Um dia eu fui com um problema na coluna lá, ele me deu um tamanho de um murro nas costas. Ah, é? Nossa Senhora. Uma vez ele aprontou uma. Eu fui levar minha mãe lá para consulta e ele, quando ele chamou minha mãe, o Zé Carlos da funerária chegou para entregar um papel para ele, né? Ele gritou, ele não quer dar o papel. Ele catou aqui na polpa da minha mãe aqui, em mim aqui, e jogou lá e foi lá para dentro da porta. Disse, esse homem aí, ele tá afim de ganhar dinheiro, quando ele regala os olhos na gente assim, a gente, ó. Então tem as figuras, né? Tinha o Dr. Lincoln, o senhor lembra também? O Dr. Lincoln, muito bom, viu? Um cara fora do comum. Ele não perguntava em dinheiro, não perguntava, não via cara. Tem uma rua no nome dele, né? Uma rua merecidamente, porque era uma pessoa fora do comum. Ah, lá que era lá? Lá na funerária antiga? Ah, não, lá no perto. Ah, entendi. Eu estou confundindo. Ele tinha um costume de meia-noite, você estava na praça, via, ele acendia a luz, tá? Uma luz do cômodo, apagava, ele acendia toda a luz. Meia-noite? Meia-noite. Eu acho que ele ia dormir, ele examinava cômodo por cômodo. Ah, ia ligando e ia apagando.
E o passatempo da turma naquela época era praça, cinema e clube. Na época que você veio pra cá, a luz era fraca já? Que disse que teve uma época que a luz era bem Não, a fraquinha. luz hoje era de mercúrio, né, que eles falam, né? Antigamente era iodo, né? Mas assim, uma luz que apagava sempre é antes do que o senhor veio, né? Ah, de vez em quando dava problema. Mas assim, nunca prestei atenção, né? E falaram que teve uma época que a Mizomoto queria abrir aqui, o senhor sabe dessa história? Ah, existe comentário, né, que a Mizomoto queria abrir aqui, não deu certo, e abriu o Guapirama. Mesma coisa que tem o Rosário, que queria abrir um negócio de café aqui, fez todo o trabalho, daí na hora de montar mesmo, a turma pularam fora, daí ele foi embora lamentando o que tinha acontecido, né? Ah, ele queria montar o que? Uma torrefação? Não sei o que era de café, eu não Rosado? é, Daí ele foi embora. foi embora. E Ele já é falecido, será? Rosana esse dia morreu o filho dele, que é médico. Ah, então ele tentou. Aquela onde que era a cooperativa lá era dele, né? Não lembro. Ali foi sempre eu conheci como Cooperativa Cotinha. Ah, o senhor já veio, já era É Cotia. Cotinha. Daí tinha a Coprac, que era outra cooperativa. Que era pequena daí, né? A Cotinha era muito grande. Eles falaram essa história também que acho que é. Daí teve uma história que falaram, também não sei, acho que é mais antiga que a Empacel também queria montar aqui. Isso aí o senhor não ficou sabendo? Esse eu não fiquei sabendo, né? É. Porque existe muito comentário para desfazer do prefeito, né? É, também. Para desfazer do prefeito. Então, os contra lançam esses comentários para desfazer do cara que está lá para fazer campanha, Também né? tem. Então tem muitas empresas que dizem que era aqui, tem outras cidades tem fala que o pioneiro era para ser em outro lugar, né? Então tem existe essa questão de comentário, né? Não. E tem mais alguma história interessante assim que o senhor lembra? Causos? É. Deixa eu ver se eu lembro agora. Tem mais. Tem que. Você vai lembrando, eu vou começar a anotar, ó. Anotar para mim lembrar mais. Daí o senhor pode, a hora que o senhor lembrar, a gente pode vir outro dia, né? Mas, e o colégio era o Benedetti. O Miguel Dias funcionava o magistério antes. Funcionava o magistério. E o Benedetti. Depois que foi feito em São Sebastião, porque antes não tinha. Né? Não tinha. Foi depois, né? E assim, o que o senhor acha de Joaquim-Távora? O senhor gosta da cidade? Eu gosto daqui, eu acho que na região, as 3 cidades que desenvolveu na indústria, Joaquim-Távora, Siqueira e Cambará, as 3 que desenvolveram bem na indústria, né? E eu gosto daqui. Como o senhor morou fora, assim, o senhor acha que tem alguma diferença no povo de fora, o povo daqui? Sempre tem, né? Mas... O senhor não sabe falar qual é essa diferença? Eu acho que Joaquim-Távora é um povo mais participativo, assim. Então morei em cidade grande que já nem você não conhece o vizinho do lado. Conhece muito, né? E o senhor lembra da infância do senhor, ou se tinha algum prato típico que o pessoal costumava comer, assim? Aqui, depois que eu vim aqui com mais da juventude, né? A única coisa que a molecada fazia era arroz com frango. O arroz com frango era direto que tinha. Era direto, né? E o frango roubado. Tinha que roubar o frango. Tinha que roubar o frango. Pra ter gosto.
E eu não participava eu sempre dava uns pulos pra fora pra não ir. Mas na hora de comer eu tava junto. E daí tinha aquelas comidas de bar também que os outros faziam, né? Que era sopa de cascudo. Sopa de cascudo, o Gelson mesmo tinha um bar ali, ele fazia sopa de cascudo, mandioca com costela, e a gente chegava no bar dele, ele dava o prato, ele não cobrava. Daí você sentava ali, comia, você tomava uma cerveja, você já juntava outro também, já juntava, então o lucro dele estava na bebida. Na bebida, né? Mas as coisas nunca cobravam. A comida não cobrava. Não. O Gelson começou ali porque ele trabalhava no banco. Daí, o senhor falou que tinha o sorvete do seu João do Colégio, que era o melhor que tinha na cidade. Tinha mais alguma coisa assim que o pessoal fazia de diferente assim no comércio para comer? Tinha o bar do Koga, né, que era muito frequentado, pelo povo, principalmente pelo povo do sítio. Né? O povo do sítio vinha ali, sempre o lanche deles era no bar do Koga. Era até restaurante antes. Tinha aquele salgado de peixe também, né? Salgado de peixe, encapotada, pastel de polvilho. Pão com carne moída também, né? Eles faziam muito. Era tipo o bar do Mané, você já conhece? Já fui. Era tipo o bar do Mané. É daquele tipo lá. Então tinha bastante variedade, era a mãe do Koga, não esqueci o nome dela agora. Não lembro. Ela que cozinhava ali, e no bar ali ficava o Bozo e o Luiz. Era quitanda. Tem mais uma coisa que o senhor queira falar? Quando eu cheguei aqui, a estrada era de terra, né? Daí que foi construído o asfalto. Era terra aqui e aqui também? Aquela volta atrás do Pioneiro mesmo, para fazer aquela estrada ali, o povo tinha saído tudo das casas para estourar as bombas. Tinha que estourar as bombas lá. Daí terminava da explosão, já vinha um caminhão de telha, trocando telha. Tirava. Para quem teve perda. Porque explodia assim e caía pedra. Ali naqueles quarteirão para baixo, ali é onde é aquele depósito do Zé Marreco ali, lá na saída, Pioneiro era um posto de gasolina, posto de Piranga. Era do Zico Albino. E ali era a borracharia do Chico Bode também, do Chico Moreno. O Chicão, né? Chicão. E daí eles cortaram aqueles barrancão lá, então na cortaram bomba. Barrancão. Então ali nós ficávamos em cima para ver a explosão. E o senhor lembra se o pessoal descia para Pirambeira, assim? Nós descíamos, era bem perigoso. Porque você descia numa escadinha amarrada nas pedras, aquele limbo, Era para um lazer que tinha para ir lá. De vez em quando a gente ia lá. Nas cachoeiras e tal. Cachoeira. Tinha o trem que passava, né? Tinha o misto e tinha o direto. O misto passava um dia assim, todo dia. Ele vinha de Jaguaraíva para Ourinhos na tarde, e cedo ele ia até de Ourinhos para Jaguaraíva. E tinha um direto que era um dia sim, um dia não. Um dia ele ia, outro dia ele voltava. Né? De Curitiba a Ourinhos. E para terminar, então, queria se o senhor tem alguma mensagem para passar para a juventude, para o povo. A mensagem a gente hoje tem que tomar muito cuidado, porque as coisas não estão mais como era antigamente. Antigamente você sentava na frente, ficava até 2 horas da madrugada sentado na frente de casa, saía a hora que queria. Hoje parece que era menos preocupação. Hoje a juventude vive mais preocupado preocupado com os fatos, né? E uma coisa que eu queria falar da juventude, que antes tinha 2 clubes. Tinha 2 clubes. Tinha o clube da pessoa mais
mais comportado, que era o Clube União. E tinha lá onde é o mercado da Beatriz, lá na frente de Benedetti, era o Clube do Puxa-Faca, que eles falavam. Puxa-faca. Ali a gente juntava pessoal mais... com o senhor ali, era uma briga atrás da outra. Direto saía. Direto. Era da Isso. loja ali. E também tinha a época da zona, que era lá pra cima, né? Tinha na Quintina do Também Bocaiúva, disse né? que saía muita briga, né? Não saía. Aí saía morte. Saía morte direto. E aquele tempo tinha tradição também, tinha a Brahma, né? Que era o Valdemar Nicolelli, que era uma empresa que dava bastante emprego. Brahma? A Brahma. Aonde que era? Era ali onde... que é o fundo do Gelson ali. Do mercado? Ali, o mercado Gelson ali do fundo ali. E o mercado Gelson. Era dos dois lados da rua. Ali tudo. Era uma distribuição de bebidas? Distribuição da Brahma. Distribuição da Brahma. É o Valdemar Nicolelli. E onde era o fórum não tinha nada. Onde é a casa da Pasqualina ali era um casão de madeira do Herculano Madureira. Do Sr. Herculano. Sr. Herculano. Tinha o Cine Imperador, Cine Vitória. Era 2 cines? 2 cines. 2 cines que tinha. O Cine Vitória era do Mano Nassar. Pai, tio do Gelson. Tio do Gelson. Tio do Gelson. E até quando que funcionou esses O cinemas? cinema acabou logo, acho que em 80 já foi fechando o cinema. Foi começando a ter televisão também, né? Ter televisão, um clube, funcionando melhor, porque tinha um Tavorense, futebol era forte aqui, disputava a Taça Paraná. Aí disputou a Taça Paraná, o Tavorense? Disputou a Taça Paraná. Parece que teve um ano que ele ficou bem classificado, né? Ia jogar daqui em Campo Largo, Apucarana. Que ano que foi isso, o senhor lembra? Isso aí foi até uns 82, mais ou menos. Que era bem forte. Depois ele era dirigido pelo Manuel Camelo. Então E disputou. o clube também era dirigido pelo Manuel Camelo esse tempo. Foi um dos melhores carnaval da região, era aqui. Na época que o seu Manuel dirigia. Os melhores carnaval, tinha os blocos que participavam, Estardado, Filho do Sol, Os Indecentes, a Trevo. O senhor participava de algum? Participava dos Tardados. Tardados? Estardado. E quem que eram as pessoas que participavam? Quem participava dos Tardados era o Moisés Gomes, o Gastiano Gomes, eu, o Ado Baceto, o Gilberto, filho do Agnel, o Adonai participou, o Reni participou um ano. Das pessoas que estão aqui é difícil se lembrar, fora também. Eram uns 40 elementos. E era tipo assim, tinha disputa, sim? Era disputa. Então nós disputamos o primeiro ano, disputamos com fantasiado de pirata. No outro ano nós foi fantasiado de Aladim e o outro de espacial, né? E assim ficou pré-histórico, romano. Interessante. Disse que era muito bom o carnaval. Né? E o senhor lembra quem que foi a primeira pessoa que teve televisão aqui, não? Nesse eu não lembro. Quando eu cheguei já estava. Já tinha. Já era. Já era bem. Eu lembro mais ou menos os primeiros que compraram parabólica. Foi o Ari Gabriel, daí eles compravam a parabólica, com 10 cabos. Com 10 cabos. Né? Comprava de a meio. Daí já é. Daí eles passavam os fios, tudo, os vizinhos. Então, eu acho que o Arinéia, eles compraram, eu acho que era ele, o Paulo Dentista, o Dal, o Dalmo, o Merlin. Então, era um pessoal que
E teve uma época que a antena era lá em cima, né? Era lá em cima. Que tinha o transmissor, né? Sim. Depois mudou para outro lugar. Daí mudou aqui, né? Veio pra cá, né? Pra cá agora, eu acho que agora tá na Casa Branca, né? Sabe que eu nem sei onde que é a transmissão agora? Aqui tem uma passagem nas antenas, o cara bateu no outro. Não vou falar seu nome, né? Bateu e o cara desceu na delegacia para fazer o BO. E esse o que bateu fugiu e escondeu na casa da antena. E dentro da noite, um quis vender o revólver para outro. Foram experimentar na casa das outras. Desapecaram a casinha de bala. E ele tava lá. E o cara escondido lá dentro. Nossa. Que coisa, rapaz. Que azar, hein? Que cheio azar mesmo, né? É os causos. Vai lembrando. Vai lembrando as coisas que vai acontecendo, né? Mas então é isso aí. Se tiver mais alguma coisa aqui. Eu acho que teve, nessa passagem teve uma vez que faltou água na cidade. Eu acho que faltou quase um mês a água. O povo vivia batendo lata no meio da rua. Ah, é? Que ano que foi, senhor? Foi mais ou menos em 70. Aí, uns 80 mais ou menos. 80. Faltou água, o povo vivia batendo. Não, nós já morávamos aqui, né? 82, 83, mais ou menos. 80, mais ou menos. Faltou mais ou menos um mês a água. Nossa. Daí o pessoal pegava água onde? Uma rodoviária ali, né? Uma mina que tinha. Não tinha rodoviária ainda, estava em construção a rodoviária. Daí tinha uma mina ali. Daí se aproveitar na chuva para tomar banho. Nossa, situação, né? Nós pegávamos um poço aqui embaixo, aqui, ó. Tomar água. Para tomar, não tinha. E o tempo que a companhia teve aí de asfalto, eram 3 companhias, uma de terraplanagem, outra de asfalto. Então, esses caras faziam muita confusão na cidade. E era aquela trânsito de caminhão, caçamba, para cima e para baixo. Então foi mais um. E tinha muita benzedeira naquela época lá, curador? O pessoal sempre... Tinha bastante. Tinha uma bem que tinha bastante pessoas que iam ali, Dona Tica. Dona Tica, já ouvi falar. Aqui tinha uma também aqui, Dona Ana. Dona Ana. E tem algum caso assim sobre curas assim que vocês lembram? Não. Que o pessoal recorria muito, né? Recorria muito, mas... Pra curador, benzedeira naquela época, né? E tinha lá lá perto de nós, lá tinha a mãe do marido da Zita Touza lá que morreu. Ela também, ela era assim, ela benzinha, sabe? Dona Maria morava lá. Então eu tinha um filho que era pequeno, tinha uns 7 anos, ele tinha uma dor de barriga. Quando dava pela dor nele, ele gritava, ele pulava, ele se jogava no chão assim, sabe? E daí a gente começou a levar lá pra ela, porque a série virou um bica, né? Levava lá, ela benzia. E ele sarava. Melhorava. Dor de barriga, sabe? E sempre dava e ele já pedia. Quando foi um dia a Dona Maria morreu, quando ele soube que a Dona Maria tinha morrido, ele fez um griteiro. E agora, minha dor de barriga? Que agora a Dona Maria morreu, agora eu também vou morrer com a minha dor de barriga. Eu disse, filho, nós fomos lá e ele chorou lá pra ele queria ver a Dona Maria. Ele chorou lá. Daí ele falou assim, lá agora a Dona Maria não benze mais minha barriga. Daí eu falei pra ele, assim, nunca mais vai doer tua barriga. E não doeu mesmo, nunca mais. Nunca mais deu. Outra coisa também, no dia da eleição, as urnas a sede era tudo preenchido à mão, né? E as urnas vinham tudo pro clube. E o povo amanhecia cuidando das urnas. Outro dia começava a apuração. Outro dia que ia ser a apuração. Cuidava a noite inteira. Não começava sendo o ato. Amanhecia, daí 8 horas começava a apuração das urnas. Nossa, então era complicado, hein? Era bem complicado.
E daqui, por exemplo, era... Só que, como diz, briga, sempre tinha morte em briga. Sempre tinha. Sempre tinha. Na política. Não, fora da política. Fora? Fora. Sempre. Tem vários casos de morte. Bar, essas coisas. Bar. Mas fica ali na zona mesmo. Não tem muita gente. Muita gente ali. Direto tinha. Então, fora o comércio, a outro que tinha bastante destaque no Joaquim Távora era o Chitaque também. Né? Você passar na frente do salão dele, tá lotado de gente de longe para vir cortar o cabelo com ele. É verdade mesmo. Ele vem gente. Até hoje vem gente de fora, né? Nossa. E tinha os agiotas na cidade também. Era muito impressionível, assim. Tinha bastante. Tinha bastante. Então tá, eu agradecer o senhor pela entrevista, né? Muito obrigado. Obrigado, Cíntia. Foi uma entrevista boa.